Olá, tudo bem com você? O Momento Saúde de hoje, nós vamos falar de um assunto muito sério, está imperdível. Nós vamos falar tudo sobre diabetes mellitus. No Papo Saudável, vamos conversar com a doutora Simone para esclarecer e dar orientações para você e toda a sua família. Eu aguardo você no Papo Saudável. Estamos no Papo Saudável de hoje e quero agradecer mais uma vez também, né? E as portas vão estar sempre abertas para a doutora Simone. E você é sempre bem-vinda aqui, tá, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Renato. Obrigada. Então nós vamos falar de uma coisa muito importante e que no Brasil tem grande número de casos, né, com as pessoas que têm essa doença, que é uma doença crônica, né, doutora? Uma doença crônica. Então, assim, a diabetes mellitus, sempre a gente conhece um que tem, né, uma família que possa ter, ou um que está pré-diabético, né? Então, assim, é muito importante os meios de prevenção. O fator hereditário também pode influenciar muito. Então, nós vamos começar aqui para esclarecer ao pessoal de falar o que é o diabetes mellitus, doutora. Bom, Renato, o diabetes, né? Ele é, assim, basicamente falando, é o aumento da glicose no sangue, que causa várias consequências, né, no organismo humano. Diabetes, ele é uma resistência à ação da insulina, né, no corpo. Nós temos, o nosso corpo, ele produz, o pâncreas nosso produz a insulina, né, que é responsável por levar a glicose que está no nosso sangue para as células, para poder fazer o bom funcionamento das células. Então, diabetes é a pessoa que tem uma resistência, né, a essa ação da insulina, ou até mesmo a pessoa que o organismo, né, o pâncreas não produz essa insulina. Então, seria ou a falta da insulina, ou então a resistência do nosso organismo na ação dessa insulina. O pâncreas produz a insulina, então pode ser a falta da insulina ou o número insuficiente da insulina para o nosso organismo. E essa falta é o pâncreas que fabrica essa insulina, no caso. O pâncreas, ele fabrica a insulina. Toda vez que nós alimentamos, né? Então, o alimento que nós ingerimos, ele é quebrado em glicose, ou até mesmo tem os carboidratos simples, os complexos, né? Então, a alimentação nossa em geral, ela é quebrada em glicose no sangue, então a insulina vai lá, retira essa glicose do sangue e coloca dentro da célula para poder estar fazendo o metabolismo e a ação, e assim o nosso organismo poder funcionar, né? E quando é um número alto assim, ele pode jogar a insulina, a glicose, uma certa quantidade da glicose no sangue, e quando é muito excessivo, ele pode também o corpo pode estar expelindo essa quantidade excessiva de glicose? Geralmente assim, quando nós alimentamos, então o corpo, a insulina vai agir, o que é necessário para o nosso organismo funcionar, vai ser, ela vai jogar dentro da célula e funcionar. O que não é necessário, ela vai ser armazenado, vai ser transformado, que é o caso da pessoa que ingere uma grande quantidade de alimento e começa a ganhar peso, né? Então essa glicose, ela é armazenada no nosso corpo. Ela é transformada através de um metabolismo. Aí através daí traz o aumento do peso da pessoa. O aumento do peso, no caso, ela é excretada, que você perguntou, é quando ela está em excesso no sangue. Quando a insulina não consegue retirar ela do sangue, ou quando a gente tem uma resistência à insulina, né? Então ela fica alta no sangue, a glicose alta no sangue, ela começa a ser excretada, principalmente na urina. Muito bem. E
Às vezes as pessoas também acham que a glicose aí já vem em mente que é o açúcar, que é o doce. Sim, também, né, doutora? Também. Mas a glicose é carboidrato, tem outros também, outra substância que tudo que a gente ingere que é massa, carboidrato e tem outros também, né, que eu não estou lembrando aqui, que pode virar glicose, né? No caso, o organismo faz isso. A nossa alimentação esse em trabalho. geral, ela passa por um metabolismo, né, e se transforma em glicose. Depende muito do que nós alimentamos. Uma alimentação rica em carboidrato vai gerar mais glicose. Uma alimentação mais rica em fibras, em outros, né, componentes, então vai ter uma geração menor de glicose. Então, a pessoa que tem a diabetes, ela pode estar controlando também através da alimentação. Da alimentação. Se a pessoa, por exemplo, ingerir pão, arroz, batata, então tem uma tendência, a glicose do sangue, ela vai elevar muito. Então, a alimentação, ela influencia muito nisso, sabe? A pessoa dá preferência para legumes, folhas verdes, fibras, carboidratos mais complexos, né? Então, isso ajuda demais. E também é muito importante, né, gente? A alimentação, até para quem não tem nenhuma doença crônica, uma alimentação balanceada é prevenção também. É a prevenção de várias doenças. E a glicose, vamos imaginar aqui uma situação, né? Uma pessoa que está na festa e até isso a gente, né, a pessoa tem que saber, igual quando a pessoa está bebendo, né, consumindo uma bebida alcoólica, ela só vai bebendo e o álcool, ela pode diminuir a glicose. Sim. Às vezes a pessoa, né, que bebe e não alimenta nada ou que não hidrata, porque o álcool também faz desidratar o corpo, né? E só vai consumindo álcool. Aí isso o corpo vai respondendo. E às vezes muita gente passa mal por causa da falta de glicose, né? Até para quem é saudável, né? Sim, porque o corpo responde. O corpo responde. O nosso organismo, ele tem que estar em equilíbrio, né? Tem que manter uma alimentação saudável, balanceada, de preferência de 3 em 3 horas, né? Em pequenas quantidades. O nosso organismo mantém o equilíbrio, né? É importante, né, a gente estar numa festa, num casamento, né, num momento de alegria, né, na nossa vida. É importante a gente estar consumindo o álcool de uma maneira moderada, mas simultaneamente hidratando com água e alimentando um petisco sempre para estar até aproveitando a festa também, né, doutora? E assim, E quais são, assim, os fatores de prevenção? A pessoa que tem uma tendência para ter diabetes, ela tem um modo assim de estar prevenindo, igual você falou, através da alimentação e de hábitos saudáveis também, como exercício, como que é? Mudança no estilo de vida, né? A pessoa praticar exercícios físicos, controlar a alimentação, evitar o ganho de peso, porque a obesidade é um fator de risco importante para o desenvolvimento de diabetes, né? Então, tudo isso é um fator de prevenção. E também pode ser hereditário, alguém que tem, né, um caso na família, seja pai, mãe, irmão, avós. Sim, tem. Ele pode... A criança já pode nascer com essa tendência ou não. Sim, o diabetes, ele pode ser tanto pelos meios externos, né? O biotipo da pessoa, os meios externos e o fator genético também. O fator genético tem uma grande influência. Por isso a importância, né? Principalmente se a pessoa tiver um histórico familiar de diabetes, tá prevenindo, né, manter uma alimentação saudável, a prática de exercício físico, para evitar, né, passar a desenvolver um diabetes no futuro.
Então, o modo de prevenção, né, vamos falar aqui que é muito importante, então me ajuda aí, doutora, alimentação adequada. Isso. A prática, né, do exercício, da atividade física, exercício físico também ajuda muito. Exercício físico, né, visando, né, quem está um pouco acima do peso, visando a perda de peso e visando também a prevenção para não ganhar peso, né? Principalmente na região abdominal. Um grande fator de risco, a gordura abdominal. Sim. E vamos lá. Então, a pessoa foi na unidade de saúde e Diagnosticou não, foi lá, olhou a glicose dela, né, fez o teste de glicemia capilar e deu alta em jejum, né? Vamos supor que ela ficou de jejum durante 8 horas e foi fazer um exame, a glicose deu acima de... Antes de falar, vamos falar a média, né? É uma média normal da glicose. Normalmente, a glicose, né, a glicemia em jejum da pessoa, ela tem que ser até 99. Uma glicemia de 100 já é uma glicemia alterada, já não em jejum. Do normal. Em jejum. A pessoa pós-prandial, né, a pessoa que já se alimentou, então até 140. Acima de 140 já é uma glicemia. Uma alimentação, assim, uma refeição, no caso. Uma refeição. Ou seja, o café da manhã também. Sim, geralmente a pessoa, para ter uma glicemia ao acaso maior que 200, com sintomas que é aumento do apetite, aumento da sede, aumento da frequência urinária, né? Então, assim, perda de peso, então uma glicemia maior que 200. Com esses achados, né, essas queixas do paciente, então há grande chance do paciente ser diabético, né? Então, a pessoa que em jejum vai lá e vê que está acima de 100, e aí pelo exame, então ela já pode ficar em alerta, em jejum acima de 100, para estar observando mais, né? Para o diagnóstico precisa de 2 exames, né, repetidos, né? Então a pessoa fez um exame laboratorial de rotina, por exemplo, deu uma glicemia de 110. Aí ela pode fazer outro exame em jejum, pode fazer a hemoglobina glicada, que foi a média da glicose nos últimos 3 meses, pode fazer um exame que chama teste oral de tolerância à glicose. Então, assim, qualquer um desses exames alterados, né? Então 2 exames alterados, seja o mesmo exame ou um de um e um de outro, ele já serve como parâmetro para falar se a pessoa não tem diabetes, tem uma pré-diabetes ou se já é diabético. E isso, então, se a pessoa não apresentar sintomas, né, que possa levar num atendimento médico, ela pode estar tratando isso numa unidade básica de saúde, sendo acompanhada pelos profissionais da saúde, sim, né? Com certeza, pode ser. Então, assim, gente, é muito importante. Então, você alimentou, tomou o café da manhã, e fez o teste de glicemia, seja numa triagem ou numa unidade de saúde, unidade básica de saúde, e deu acima de 140, aí é um alerta. É um alerta. A pessoa que não está em jejum, né, até 140, o ideal mesmo seria fazer o exame em jejum. Mas para uma pessoa que não está em jejum, procurou a unidade de saúde, não está em jejum, fez o exame, né, a glicemia capilar, deu até 140, é tolerável. De 140 a 200 já é um alerta muito grande. Acima de 200 é uma chance enorme de ser diabetes. Então esse exame ele vai ser confirmado através do exame laboratorial, né, que esse seria, no caso, a glicemia capilar. Aquela feita no dedinho lá na unidade de saúde, né? Mas aí já é um fato para a pessoa saber, procurar o atendimento e fazer os exames para
confirmar ou excluir a questão do diabetes. Sim, muito bem. Eu reforço muito aqui no programa a respeito de um check-up, ou seja, de 6 meses, um anual, pode ser até numa unidade básica de saúde, para fazer um check-up, um exame de sangue. Isso é muito assim, isso ajuda muito. Ajuda. Porque às vezes a pessoa não está tendo sintoma, mas está tendo essa elevação sem saber. Às vezes a pessoa ela está com a glicemia alterada de uma longa data, não a ponto de ter sintomas, e a pessoa não sabe. E quando chega a dar algum sintoma, já está muito elevado, já tem às vezes até anos que a pessoa está com esse problema de diabetes. Né? E seja na emergência, no pronto atendimento, na UPA, né? Todo paciente que é encaminhado nessas unidades aí, seja quaisquer situação que for, acidente, é até protocolo, né? Às vezes seja uma crise convulsiva, ou um acidente de trânsito, ou até também sintomas que faz com que a pessoa possa apresentar, né, sintomas de rebaixamento, de perda de consciência. Isso tudo no pronto atendimento é um protocolo. Durante a nossa conversa aqui, que está um bate-papo muito legal, muito importante, né? Não teve jeito, falaram em glicose aí, então eu tive até que pegar um cafezinho, eu e a doutora, porque aqui nessa região aqui faz muito frio, então vamos tomar um cafezinho, né, para tá esquentando um pouco também, né, doutora? Com certeza. Mas só um adentro, né? A pessoa diabética tem que ter cuidado com o cafezinho. Porque às vezes fala assim, eu só tomo café com açúcar, mas toma café o dia inteiro. Então é um fator. Verdade, eu conheço pessoas assim. Não, eu tomo só um cafezinho com açúcar, mas tomo o dia inteiro. Verdade, doutora. Atento a isso, né? Coisas simples, né? Mas às vezes também até falta de informação. Você tem pessoas, né, que moram na roça, pessoas simples, que assim, às vezes a gente até informa, mas ela tem aquele hábito já há muitos anos e é muito importante isso, você está tentando adaptar com novos hábitos para estar tendo um controle melhor da diabetes, da glicose. E a pessoa que tem diabetes, ela tem que ter um controle, igual você falou, da alimentação, né, se toma uma cervejinha ou uma bebida alcoólica, tem que ser moderado e mesmo assim, daquele jeito, né, que a gente estava comentando aqui, da alimentação, do petisco ou né, da hidratação com água, né? E, se possível, né, é essencial fazer um acompanhamento com nutricionista, né? Sim. Para ajudar, porque a alimentação ela conta muito e às vezes a base do tratamento é a alimentação. É complementado com medicação, mas a base do tratamento é o controle alimentar. Sim, e assim, a gente que é da área da saúde, doutor, a gente vê situações, né, que às vezes é até difícil para o médico para estar controlando essa diabetes. E que a pessoa, às vezes, ela segue as orientações e tenta seguir, né, as orientações médicas, porém não consegue achar um controle do diabético. A glicose oscila muito. E nesses casos aí, como que é? Nesses casos mais extremos que não consegue controlar, aí o PSF, a Unidade Básica de Saúde, já não consegue controlar. Aí no caso, é um caso de internação ou para encaminhar para um endócrino, né? Endócrino. Na verdade, o paciente diabético, ele pode sim, né, ser acompanhado pelo médico da equipe de saúde da família. E nesses casos, né, o acompanhamento básico é feito na unidade de saúde da família. O paciente que não consegue o controle com as medicações, ele é encaminhado para o endocrinologista, né,
para um acompanhamento multidisciplinar. E vai entrar o endocrinologista, o PSF, a nutricionista, então vai ser uma equipe multidisciplinar. Em casos excepcionais, né, quando a glicemia está muito alta, quando tem sintomas, então esse paciente ele vai ser encaminhado para o pronto atendimento, né, para resolver momentâneo ali aquela glicemia alterada, aquelas queixas, né, e depois continuar o controle. E vamos lá então. A diabetes, ela é dividida em duas partes, né? Então, assim, você podia falar cada uma delas, passar para o pessoal aí? Basicamente, né, nós temos 2 tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Também falado como diabetes mellitus não insulino dependente e diabetes mellitus insulino dependente. Qual é a diferença dos dois? O diabetes tipo 1, ele geralmente acomete pessoas mais novas, não tem relação assim com peso. Então a pessoa simplesmente começa com sintomas, muitas vezes criança, né? Começa com sintoma, vai olhar, ela tem uma diabetes, que ele está relacionado que o organismo, o pâncreas, ele não vai produzir a insulina, ou então vai produzir uma insulina em quantidade tão baixinha, de forma insuficiente, né? Então a pessoa ela precisa usar a insulina, né, que é fabricada, né? Ela fazer o uso da insulina para repor, porque o próprio organismo não consegue produzir essa insulina. Então, a pessoa que não tem nenhum histórico familiar da diabetes, ela pode ter a diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, que é a diabetes que apresenta, né, de apresentação mais precoce. Geralmente pessoas novas, crianças, adolescentes, né? Então, assim, é a deficiência de insulina no organismo. E a tipo 2? E a tipo 2, né? Ela tem um fator genético, então geralmente a pessoa tem uma história familiar. A pessoa muitas vezes tem um sobrepeso, uma obesidade, né? Principalmente um acúmulo de gordura na região abdominal. E é uma diabetes que a pessoa ela produz a insulina de forma normalmente, porém ela tem o organismo, né, o corpo da pessoa, ele tem uma resistência na ação dessa insulina. Então ela tem a insulina, mas a insulina ela não consegue agir para colocar essa glicose, retirar essa glicose do sangue e levar até a célula para poder estar agindo, né? E quando a pessoa chega ao nível de usar insulina medicamentosa, aí no caso seja tanto tipo 1 como tipo 2? Geralmente... Ou só aqueles pacientes que não produzem, que o pâncreas não produz a insulina? Na verdade, a diabetes tipo 1, o pâncreas não inicialmente o pâncreas não produz, ou então ele produz de uma forma muito baixinha, muito insuficiente. Sim. Então, o tratamento básico é usar a insulina. Tem vários tipos de insulina. Tem a insulina regular, tem a NPH, tem vários. A insulina de ação rápida, ação intermediária. Então, o médico ele vai estar fazendo um esquema ali individualizado para cada paciente. E esse do tipo 1 aí, que você falou, ela pode ser tratado só por medicações via orais ou não? Aí tem que ter um acompanhamento da insulina também. Tem que ter. O diabético tipo 1, o tratamento básico... Então não tem como escapar da insulina. Não tem como escapar da insulina. Já o diabético tipo 2... ele tem como escapar da insulina a longo prazo. Que o tipo 2 é a pessoa que ela produz a insulina, mas ela tem uma resistência em utilizar, né, nessa ação da insulina para colocar a glicose do sangue dentro da célula, que lá ela vai ser transformada em energia para o nosso corpo funcionar. Então, primeiramente, a pessoa ela começa a desenvolver uma resistência à insulina, ela passa a ter o diabetes, então o corpo está produzindo insulina, mas a insulina não está agindo. Então, vai iniciar com medicamento via oral. Se a pessoa fazer uma dieta, iniciar, né, as mudanças do estilo de vida, uma perda de peso, um exercício físico regular, né? Dieta, alimentar, controlar a alimentação, ela vai ficar assim,
vai ter que usar medicamento, mas vai ficar ali, nos medicamentos via oral. E vai ter uma vida normal. Vai ter uma vida normal. Quando a glicose, o diabetes, ele estava de difícil controle por muitos fatores, que seja por falta de adesão ao tratamento, dificuldade na perda de peso, dificuldade em manter uma alimentação balanceada. Aí, então, a tendência é a pessoa que produz a insulina tem uma resistência, mas com o tempo o pâncreas, que é o responsável pela produção, né, de uma maneira simplificada, o pâncreas ele começa a ficar cansado e vai parando a produção. Ele produz a insulina, mas não consegue o efeito desejado. É como se ele pensasse assim, não vou mais produzir insulina. Aí fica então, dependente da insulina. O paciente que é diabético tipo 2, que primeiramente tinha insulina, só tinha a resistência, com o passar dos anos começa a ter uma baixa produção de insulina e aí com isso ele não consegue responder à terapia de medicação via oral, né? E vai ter que começar a introduzir aos poucos a insulina. Muito bem esclarecido. E tem pessoas assim que já é até orientados pelos profissionais da saúde, seja na unidade básica, que já tem até o aparelho, o glicosímetro, já sabe até aplicar nela mesmo a insulina, né, doutora? Sim, e nessa questão, o SUS ele é excelente, sabe? A pessoa com diagnóstico de diabetes que faz uso regular de insulina, ele vai até a farmácia do SUS, lá ele consegue retirar o glicosímetro, as fitas, né, que são as tiras reagentes, para estar aferindo essa glicose em casa. A insulina, que hoje em dia está bem mais prática, em formato de caminho. E as medicações via oral, tudo pelo SUS é gratuito? Gratuito. Que bom. Aí o diabético tipo 2, ele não tem a necessidade de ficar aferindo a glicemia diariamente, né? Ele tem que fazer o controle, mas não tem a necessidade de ficar aferindo diariamente. O diabético que inicia com o uso da insulina, ele já pode dirigir à farmácia, né, com a prescrição do médico, está retirando o aparelho, as fitas, o glicosímetro, para estar fazendo um controle mais detalhado dessa insulina. Legal. Dessa glicose. Legal. A gente conversou com a doutora Simone num programa anterior sobre a pressão alta. Eu até não abordei, mas a questão da medicação para quem tem a pressão alta, na farmácia também, ela é gratuita? É gratuita. Facilita o tratamento, né, para aquelas pessoas. Dá para fazer perfeitamente o tratamento da hipertensão arterial e o tratamento do diabetes com os medicamentos que nós temos disponíveis nas farmácias do SUS. Então, assim, tem uma diferença. Tem muitas crianças que podem também adquirir a diabetes. O caso é grande, é incomum, é comum? É frequente. É bem frequente, né? A diabetes... Até pelo histórico familiar também, né? Eu tenho um alto índice de diabetes na população geral. E o tratamento é o mesmo, só a dosagem que é diferenciada. A dosagem ela é feita, né, de acordo com cada indivíduo, né? E tem a questão também, a pessoa que, é pré-diabético. O que quer dizer pré-diabético? É porque aquela hora que a gente conversou para ter uma alerta nos exames? A pessoa pré-diabética é a pessoa que não está com a glicose quando vai fazer o exame de sangue. Ela não tem a glicose dentro do valor normal, mas também não está alterada acima do valor para ser considerado diabético. É aquele meio termo. Aí vocês começam com alerta e fazer um acompanhamento? Sim, é aquele termo. A glicemia normal tem 99, então é a pessoa que está entre 100 e 125. A glicemia de 126 é o paciente diabético. Então, a pessoa que se enquadra ali naquele meio termo, considerada pessoa pré-diabética, ela tem que fazer um acompanhamento. Então, até 125 é um pré-diabético. Pré-diabético. 99 a 125 de jejum. De jejum. Então, é a pessoa assim, que tem que ter um acompanhamento, tem que ter um olhar para essa pessoa, para incentivar, né, a mudança de hábitos de vida, a perda de peso, o exercício físico regular, a alimentação, porque essa pessoa, nesse patamar que ela está, ela consegue reverter esse pré-diabetes ou então retardar, né, a evolução desse pré-diabetes para o diabetes em si, né?
Sim, esse programa aqui, o Momento Saúde, é um programa para levar informação para você de casa, para todos os telespectadores que estão assistindo, e quero agradecer também por vocês estar acompanhando a gente, seja pelo site da TV Caravelas, pelo YouTube, e o objetivo é passar informação e orientar, porque sempre tem alguém da família, ou tem parentes, ou amigos, pessoas, né? E hoje em dia, a gente está tendo excesso de informação através de redes sociais e assim, a pessoa às vezes vê tanta informação ali e não sabe se aquilo dali, né, procede, ou se é verdadeiro, ou se é fake news, mas a intenção do Momento Saúde é buscar informações com credibilidade através de profissionais de saúde, médicos, pode ser fisioterapeutas, dependendo do tema que a gente abordar aqui, dentistas, que a gente vai mais para frente, a gente vai abordar muito também a questão da saúde bucal e assim por diante. Então, assim, é muito importante isso e levando uma informação para vocês. E a diabetes, quando adquirida, ela tem tratamento, mas não tem cura. Não tem cura. Não, a ciência não descobriu ainda a cura. Não tem, tem estudos, tem casos que a pessoa que tem uma obesidade, que faz uma cirurgia bariátrica, ela perde aquela quantidade de peso, ela diminui a resistência à insulina e ela consegue, muitas vezes, retirar o medicamento da diabetes. A pessoa tem diabetes tipo 2, sabe? Sim. Mas, no geral, a pessoa, uma vez tendo diabetes, ela tem que se precaver, ela tem que ter uma mudança no estilo de vida para prevenir as complicações futuras, que são muitas. Sim, e a gente reforça aqui, né, no programa, a importância do exercício físico, a importância da mudança de hábitos, né, você adaptar o seu corpo com hábitos saudáveis. E sempre o exercício físico, hábitos saudáveis, sempre vai ser indicação de qualquer problema de saúde, de qualquer especialidade médica, né? É o que eu falo aqui sempre, né? Então, assim, é muito importante isso. E uma forma de prevenir. E é melhor prevenir do que remediar, né, doutora? Com certeza. E, então, vamos lá. É muito importante a prevenção e... se adquirir, você pode ter uma vida normal, porém tratando de uma forma adequada. Tá muito legal a conversa, muito bom mesmo. Quero agradecer mais uma vez, doutora Simone, e aguardo você em breve, mais programas aí para orientar a gente, o pessoal de casa. Aqui você é sempre bem-vindo, não só no Momento Saúde, mas TV Caravelas, na TV Caravelas também, tá? E eu queria que você mandasse o famoso recadinho que todo o programa eu peço para os profissionais aí, para os entrevistados, né? Para estar dando aquele recado especial para você de casa e para todos que tenha essa doença, aqueles que têm tendência e aqueles que não têm, né? Um recado final aí. É como eu falei, Renato, a diabetes, infelizmente, ela tem uma alta prevalência, né, mundial, uma alta prevalência no Brasil. Então, a base do tratamento é a prevenção, né, evitar a ter o diabetes no futuro, evitar ganhar peso, ter uma vida sedentária, né, para evitar. Mas, uma vez diagnosticado diabetes também, tratar da forma correta, entender o que é a doença, a necessidade de estar tratando, para evitar... Buscar informações sobre a doença. Porque muitas vezes a pessoa não trata porque ela não sabe as complicações, assim,
daqui a 10, 20 anos, né? Que pode ser complicação renal, levar às vezes a pessoa a fazer uma hemodiálise, levar uma cegueira, um descolamento de retina, né? Então, assim, o diabetes ele pode ter como complicações oftalmológicas, né? Renais, cardíacas, vasculares, amputação de membros, de dedos do pé, né? Então, assim, as complicações são muitas, mas são complicações evitáveis. A pessoa tem que ter consciência, eu tenho um diagnóstico de diabetes, mas eu consigo controlar, eu consigo, se eu me adaptar ao tratamento, às mudanças de estilo de vida, eu vou viver normalmente e vou ter uma qualidade de vida boa. Foi bom a doutora ter lembrado e abordado esse tema aí, que quando não é a doença não é tratada de uma maneira correta e quando a pessoa não se trata, pode acontecer coisas piores, que aí vem a questão da visão, que pode levar à cegueira, né? A questão, né, renal, dos rins pode parar de funcionar e outras coisas também, né? Isso é muito importante. Então, assim, o negócio é você estar tratando, tendo alimentação saudável, hábitos saudáveis, exercício físico, fazer o que gosta, até também a saúde mental também é importante, né? Tem uma folguinha, um tempo para a família, vai passear, se você gosta de dançar, vai dançar, fazer tudo aquilo que faz bem ao seu coração. Não ficar só naquele trabalho, ficar trabalhando dia a dia, trabalho, casa. O ser humano, foi feito para ser feliz. Temos que ter também lazer. Seja uma dança, ir no cinema, viajar, né? A maneira que você achar melhor e que você mais gosta para fazer bem ao coração, à saúde mental e você se sentir bem. E isso já ajuda também, né, doutora? Para estar prevenindo e até no tratamento de quem está sendo tratado dessa doença, né? A doutora Simone mencionou uma coisa muito importante aqui, que é das complicações que podem aparecer. Essas complicações é só quando a pessoa não trata direito ou mesmo tratando ela pode acontecer? Na verdade, mesmo tratando ela pode acontecer, mas de uma forma muito mais lenta, muito mais demorada. Então, assim, as complicações que apareceriam, às vezes uma pessoa que trata de forma irregular, que não tem a glicose controlada, vai acontecer em 5, 6 anos. A pessoa que mantém, né, aquele controle, ela pode acontecer em 20, em 30 anos, assim, e às vezes não de forma tão severa a ponto de levar uma cegueira, levar uma hemodiálise, sabe? Complicações, assim, mais brandas, né? E a complicação mais assim comum no caso seria afetar os olhos, a vista e a doença renal no caso. Aí interferir na função renal. Na verdade, seriam basicamente 4, né? A perda da visão, né? A descolamento de retina, levando à perda da visão. Então, é importante a pessoa ela fazer aquele acompanhamento anual de rotina com o oftalmo, né? Vai numa consulta oftalmológica, ele vai fazer o exame do fundo de olho, porque se caso perceber alterações causadas pelo aumento da glicemia, pelo diabetes, consegue ali estar fazendo tratamento e evitar a progressão. Aí o médico que acompanha ele encaminha para o oftalmologista. Né? A questão renal também está fazendo os exames, né? Os exames laboratoriais, incluindo a função renal, que aí dá para ter aquele segmento e vendo a evolução. Através disso dá para saber, a pessoa está evoluindo bem com o diabetes, ela está tendo uma evolução mais rápida, né? Através desses exames, esse segmento detalhado, sabe? Então, através desse acompanhamento, que é muito importante, o médico que está acompanhando o paciente pode encaminhar para outras especialidades quando suspeitar de alguma alteração. Na verdade, como protocolo, a consulta oftalmológica no diabético tipo 1, a partir do diagnóstico, a partir de 5 anos do diagnóstico, tem que ser feita a consulta anual com o oftalmologista. Sim. O diabetes tipo 2, que é o que tem a resistência à insulina, então a pessoa, quando ela chega a fazer o diagnóstico,
às vezes ela está há anos com esse problema e ainda não sabia. Então, a partir do momento do diagnóstico, já é necessário estar fazendo esse acompanhamento anual oftalmológico, né? Como forma, né, de estar monitorando também essa evolução do diabetes, o próprio paciente, a respeito, por exemplo, das feridas, né, da insuficiência venosa, o próprio paciente pode estar observando seus pés, sabe? Fazendo a inspeção, vai tomar um banho, após o banho, olha os pés, faz um check-up, né? Uma avaliação, porque às vezes o diabetes ele causa uma perda da sensibilidade. Então a pessoa está andando dentro de casa, esbarrou o dedinho no móvel, não sentiu, e ele pode começar uma ferida, e o diabético ele tem uma dificuldade um pouco maior de cicatrização. Quando a pessoa percebe, já tem uma ferida maior, uma ferida crônica, que pode levar até uma amputação, né? Que pode necrosar aquela ferida. E para fechar, é bem mais lento o processo por causa, a doutora falou, a questão da vascularização também afeta quem tem diabetes. Então, principalmente a ferida nos membros inferiores ou no pé, no dedão do pé, quando tem uma ferida, aí a pessoa tem que procurar um atendimento. Ter um cuidado. Machucou ali, abriu ferida, sangrou. O principal é fazer a inspeção dos pés. Porque, igual eu falei, às vezes a pessoa tem uma perda de sensibilidade, então fez uma unha, cortou um pouquinho a mais ali da cutícula. Até para cortar a unha tem que ter cuidado, né, doutora? Porque ali pode ter uma dificuldade de cicatrização. Quando a pessoa chegar a perceber, já tem uma ferida com evolução, né? E está levando até, às vezes, uma amputação, uma necrose. E uma coisa simples que pode estar agravando. Pode estar agravando. E você falou de quatro complicações, seria a visão, a disfunção renal. Basicamente, a visão, o renal, o vascular, né? O vascular. O cardíaco também. Que o diabetes está muito associado com o hipertenso, o diabético, que aumenta o risco cardiovascular, né? A pessoa diabética ela tem um risco maior, o risco cardiovascular. E tem muitas pessoas que têm hipertensão e diabetes. A diabetes pode levar a ter a hipertensão, a pressão alta, ou vice-versa? Na verdade, a pessoa que tem uma predisposição à diabetes tem uma predisposição à hipertensão. Então, a ferida do diabético no corpo, um sangramento, uma escoriação. Então, tem que ter uma atenção a mais. Além de ele machucou ali, ele tem que procurar uma unidade básica de saúde. Tem que procurar para ser avaliado, né? Sim. Então, é muito importante, gente. É muito importante isso. E das sequelas, né? Das sequelas que a diabetes pode trazer. Então, doutora, toca aqui. Obrigadão, tá? Obrigada. Aguardo mais vezes, tá? E muito obrigado mesmo. Então, gente, o Momento Saúde fica por aqui. Aguardo você no próximo programa, assim se Deus permitir. Tchau, tchau.